o que era para ser a maior decisão de Libertadores de todos os tempos, foi a maior vergonha da história do futebol mundial. Eu não me lembro. E olha que eu já vi várias coisas, atrocidades em campo, mas igual esse fim de semana, jamais. Eu também, sinceramente, o Pascoal costuma dizer, né, que tem dia que a gente vai ver como é que é cachorro voando. Mas olha, isso aí que aconteceu na Argentina, sinceramente. Nós já vimos. E vou dizer uma coisa, hein? E vou dizer uma coisa para vocês, né? Imagina o Boca chegando em qualquer estádio do Brasil e sendo recepcionado desse jeito. E o resultado dessa recepção é um jogador, capitão do time, sendo atingido no olho, vários outros atletas sendo atingidos também, feridos, jogadores tendo que desvencilhar no meio daquela agonia toda, tal, de gás de pimenta, e tem que entrar correndo dentro do estádio. Nossa. Imagina se fosse isso no Allianz Parque, no Maracanã, na Arena do Grêmio, na Vila Belmiro. O campeonato já tinha acabado. O Boca Juniors teria sido decretado campeão. Ponto. Vocês duvidam disso? Fato. Alguém duvida disso? Agora, como a briga é entre eles, eles estão ali. Não sabem o que vão fazer. Eles estão com a batata quente na mão. E se fosse um brasileiro no lugar do Boca também, Sormani, ia ser obrigado pela Conmebol a jogar no mesmo dia. Exatamente. Seria também. Tem isso também. Ó, vai jogar, vocês vão perder e vão ser suspensos. Sim. Eu quero saber o que é que vai acontecer com o River Plate. Porque isso que aconteceu aí é muito mais grave do que aconteceu no Maracanã. Naquela final da Sul-Americana. Porque aqui atingiu os jogadores. Lógico. É evidente, é muito mais grave. O artista foi agredido. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Se ferrou, hein? O Flamengo pegou 2 jogos sem público. O mínimo que se espera é que o River Plate seja eliminado da próxima competição. Para manter o critério de 2015. Não, pera um pouquinho. Tem que ser assim. Duvido. Tem que ser assim. Essa é a punição correta. Da próxima ou dessa, Sormani? Não, dessa daqui, em qualquer lugar decente, qual seria a decisão? Eliminaria Boca Juniors, campeão da Libertadores. O falou isso ontem. Acabou. Fez isso com o River. Outra coisa, o River Plate está suspenso das próximas 2 competições de Libertadores. Duvido. Ponto. Essa era a decisão. Você viu a frase do Benedetto ontem no sábado? O Benedetto saiu e falou assim, deem o título. Gente, olha, estando lá você vê, é impressionante a força que tem o River Plate na Conmebol. É inacreditável. Inacreditável. Algumas coisinhas disso tudo que aconteceu. Eu acompanhei tudo sábado, parabéns pelo seu trabalho, Benja, por todo mundo que estava lá, não foi fácil, foi tenso e tudo mais. Primeiro o seguinte, sem querer diminuir nada, muito pelo contrário, eu concordo que eu acho que o Boca tinha de ser declarado campeão, ponto. Declarado campeão. Eu estendo ao River Plate as punições que eu sempre achei que deveriam ser aplicadas a clubes cujas torcidas não conseguem se comportar como seres humanos, né? Então, o Boca, por exemplo, eu defendia que fosse eliminado, acabou sendo na 2015, né? Isso, 2015, exatamente. Eu defendia que o Corinthians fosse eliminado da Libertadores, ou suspenso por alguns anos, quando morreu o menino lá em Oruro, ou mesmo quando aconteceu aquela confusão com a torcida, com o River Plate, no Pacaembu, e por aí vai. Eu sou a favor realmente acho que essas coisas só conseguem se resolver quando esses clubes forem eliminados. Então, que fique bem claro, eu defendo a eliminação do River Plate, o título que seja dado ao Boca Juniors e que o River fique 5 anos sem jogar Libertadores. Ponto. Isso é uma coisa. Segunda coisa, ônibus ser apedrejado acontece quase todo domingo aqui no Brasil também. Então, não vamos atribuir a selvageria exclusiva dos argentinos o fato de esse ônibus ter sido apedrejado. Isso acontece aqui em São Januário. Mas ninguém fez isso, Não estou dizendo que você... No Morumbi acontece quase... Não estou dizendo que você... No Morumbi acontece também. Estou dizendo que ninguém fez isso, mas é que você fala assim, imagine se isso acontece no Brasil.
Isso acontece. A consequência. Não. Estou dizendo o seguinte, nenhum time da Libertadores chegou até hoje. Eu não tenho notícia. Porque eu acho... Chegando no estádio no Brasil, o ônibus sendo apedrejado. Não, já chegou. Não tem. Não tem. O River no São Paulo, né? O Zinho mesmo falou ontem, na última palavra aqui, que ele já passou por apedrejamento, sim, mas eu acho que a consequência de gerar uma lesão no jogador, não. Sendo apedrejado. Aqui no Brasil, não. Eu acho que o River foi recebido no Morumbi. No Morumbi, por exemplo, no Morumbi é muito bom. Isso aí é... O que nós estamos vendo? Eu acho que, assim, mulher foi presa. Durante o foi preso? Foi. Que bom. Porque, assim, durante todo o sábado e o domingo, todo mundo esbravejou e com toda razão contra a vergonha que foi isso, a insanidade, a selvageria, blá, 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 blá. Eu acho que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com o mundo, né? Porque isso, por exemplo, essa imagem dessa mulher colocando foguete no sinalizador numa criança, acho que era a filha dela. A filha dela. A hostilidade das pessoas com o Benja na entrada do estádio, né? Sabe, a agressividade. Gente, é insuportável. Assim, é insuportável o que está acontecendo com o futebol. Do ponto de vista jornalístico, é a maior final do mundo mesmo, porque essas coisas entram para a história. Final do fim do mundo. Essas coisas entram para a história por causa disso, inclusive, né? Eu, por exemplo, eu como jornalista, eu acho um barato o que está acontecendo, porque a gente gosta de grandes eventos, né? Grandes episódios que a gente vai lembrar daqui a alguns anos. A gente não vai lembrar daqui a alguns anos de Grêmio e Lanús. Não aconteceu nada. Foi lá, o Grêmio ganhou o campeonato e acabou. Essa final, que é a maior final de todos os tempos, o primeiro jogo foi adiado para o dia seguinte, por causa de chuva. E o segundo jogo está acontecendo isso que está acontecendo. Agora, é um filme. Por exemplo, essa final dá um livro. A decisão é amanhã. Eles vão decidir se o estádio será interditado, se o jogo vai ser em outro lugar da Argentina, se o jogo vai ser fora da... O River Plate falou que não admite. O River Plate, alguém tem que chegar pro River Plate e dizer, escuta, que você não admite, entendeu? Vocês têm que se dar feliz por não ter decretado o Boca ainda campeão. O River entrou pra caramba, ou não? Sim, mas o River entrou. Por outro lado, o Boca é tão forte quanto o River. O River presidente da Argentina é ex-presidente do Boca. O River conseguiu passar ileso por uma irregularidade de inscrição de jogador. O River passou praticamente ileso pela irregularidade cometida pelo seu técnico, por o Galhardo. O Galhardo que desceu o vestiário, que foi no jogo e tal, não sei o quê. Então, se a Conmebol... você não pode falar, Claudinho, que não existe diferença de tratamento com os brasileiros. Tá vendo como não é perseguição? O Santos que confiou. O Santos que confiou no sistema da Conmebol foi proibido. Eu tô falando especificamente do River. Eu tô falando de uma coisa que é muito importante agora. A Conmebol tá com uma nova administração, um novo presidente, frescor, novos ares, foi presidente do Olímpia, né, Pascoal? Como é que ele chama? Família muito ligada. Alejandro Domingues. A família é muito ligada ao Olímpia e a... Cometeu um erro nesse fim de semana para mim, que é inaceitável, que é não ter cancelado o jogo no sábado à noite. Quer dizer, fazer as pessoas... assumir a liderança desse episódio, entendeu? Foi todo mundo embora? Sábado à noite? Ok. Ele não precisa nem conversar com os clubes. Tava na cara que não tinha clima para ter jogo, né? Então, olha, não vai ter jogo. Ponto. E outra coisa, o torcedor do River Plate vai ser punido, o River vai ser punido e tomar decisões. O problema é que esses caras todos morrem de medo dos clubes. Como aqui no Brasil, a CBF morreria de medo se isso tivesse acontecido. Só uma coisa que você não me responde, você não respondeu. Se fosse River Plate, se no lugar do Boca tivesse sido um time brasileiro, o que você acha que teria acontecido? O que eu acho é o seguinte, que o time brasileiro jogaria. Porque não tem medo da Conmebol. A Conmebol é empurrar a goela abaixo. Claro que é. Tem uma coisa que o PVC falou ao longo do sábado e é verdadeiro. Isso é positivo no lado dos argentinos. Os argentinos dizem não. Eles se recusam a jogar. Mas eles têm peso para dizer não. Não sei. Brasileiros eles dizem isso. Sabe quem foi o cara do Boca? Internamente. Sabe quem foi o cara? O líder disso tudo? Não vai jogar? Carlitos Tevez. Carlitos Tevez chegou, chamou pra ele, foi lá e falou, não tem, não vai jogar. O técnico do River... Não, foi o Tevez. O técnico do River parece um cara fraco. O técnico do River apoiou a decisão do Boca de jogar. Isso eu acho que não aconteceria aqui no Brasil entre clubes brasileiros.
Não aconteceria numa final hipotética, num Grenal, sei lá o quê. Existe uma guerra política. Né? Existe. E é só para fechar, Facicani, é bom entender a origem disso que aconteceu, né, lá no Monumental de Nunes do sábado, que foi a prisão do... Esse negócio que você falou, o River, o presidente do River... Para, jogo de cena. O técnico... Não, jogo de cena. Vem cá, se não quisesse, não teria feito tudo aquilo no domingo. Porque no sábado à noite... Tudo aquilo o quê? Por que vocês voltaram domingo lá? Gente, já sabia que não ia ter jogo? Não se sabia, hoje. Porque o River preparou tudo. O jogo, fez tudo. Gente. O River preparou tudo. Então, no sábado à noite, o Boca falou, nós não vamos entrar em campo. Eu acho que é o que... E o River falou, mas fez como se o jogo fosse normal também. Hoje existe uma guerra política entre a Conmebol, a própria AFA, uma guerra de interesses, porque o Tapia, que é o presidente da AFA, é um ex-conselheiro muito ligado ao Boca Juniors. O presidente da Argentina, Maurício Macri, é o ex-presidente e lendário do Boca Juniors, contra o Alejandro Domingues, que tem uma família com sócios e ele também um dos torcedores do River Plate. Então, existe hoje, pelo lado do Boca, não foi só o Carlitos Tevez. A ordem de não joga, não entra em campo, parte da presidência da Argentina. Quem chamou foi o Tevez. Não, ele chamou. Foi o Tevez. Só que ele só chamou porque ele tem uma costa muito larga, que é o presidente da Argentina. Não. A informação na Argentina. Carlitos Tevez foi lá, chamou pra ele, conversou com o grupo e foi ele. Não foi o presidente, não. Mas ele tem uma costa larga, que é o Macri. O Daniel Angeliti é um cara que hoje tem essa influência para brigar e para peitar com a própria Conmebol. Há confrontos de interesses entre o Boca Juniors e a Conmebol desde 2015, depois daquele episódio na exclusão do Boca Juniors no Gás de Pimenta, que qualificou o River Plate no clássico das oitavas de final. Então, dali para frente, já existe uma rusga muito grande do Boca, que está muito bem embasado politicamente em relação aos caras que tem por trás, para peitar a Conmebol. O grande problema... um direcionamento em favor ao River Plate. Uma coisa que teve um fator agravante demais foram os Barra Bravas. Também. O futebol argentino é refém dos Barra Bravas. Mas refém. Na véspera do jogo, o cara tinha o líder dos Barra Bravas do River Plate tinha 7 milhões de pesos em dinheiro e 300 ingressos. 720 mil reais, 7 milhões de pesos. Isso teria motivado. E aí os ingressos. 300 ingressos. Né? Quando você olhava o Monumental de Nunes no sábado, o estádio estava lotado. Mas tinha um pedacinho que estava vazio. Era o lugar dos Barra Bravas. Que eles estavam na rua. E eles armaram tudo isso para não ter o jogo também. Além de tudo. Agora, no sábado, por causa disso. No sábado que eu estava lá, a gente para fazer a cobertura, eu vou dizer agora para vocês, eu nunca tinha visto. Eu até comentei lá com o pessoal ali, eu deu uma meia hora, 40 minutos que eu estava ali na porta. Eu falei, alguma coisa estranha vai acontecer aqui. Eu nunca na minha vida tinha presenciado algo que eu vi sábado. Com relação aqui. Primeiro que é o seguinte, era um jogo de torcida única. Não deveria ter aquilo tudo. Se tivesse torcido Boca lá, o que você acha que aconteceu? Então, talvez uma tragédia, morreriam não sei quantos. Porque as pessoas que foram ao sábado ao Monumental de Nunes não foram para ver um jogo de futebol. As pessoas estavam indo para uma guerra. Você não conseguia. As pessoas estavam com o sangue nos olhos, só xingavam, só ofendiam. Xingava o presidente da Argentina, xingava tudo. Eles não estavam preparados para um jogo de futebol. Socialmente a Argentina está um caldeirão. No sábado está um caldeirão. No sábado foi um clima tenso pra caramba. Pra você ter ideia, domingo, como eu tinha certeza que não tinha jogo, quando o Nivaldo me chama, minha primeira entrada ao vivo, eu falei, Nivaldo, tá muito estranho o clima aqui hoje. Ontem era um clima de guerra, de ódio, todo mundo chegando cantando, gritando. As pessoas estão chegando pro estádio aqui no silêncio, tendo convicção que não vai ter jogo. Crianças, tal. Era um clima totalmente diferente. Mas o ódio que eu vi na Argentina no sábado, eu nunca vi na minha vida. Eu falei, gente, isso não é futebol. Isso não é rivalidade. Isso não é futebol. O que eu acho mais grave nisso tudo é que parece que as pessoas não têm noção do que aconteceu sábado. Foi muito grave o que aconteceu sábado.
Foi muito grave. E se o Boca, e se tem o jogo e o Boca ganha? Porque lá fora, no sábado... Eles arrebentam. Lá fora, no sábado, os caras falavam assim, eu perguntava ali fora... Falavam assim, aqui não tem volta olímpica. Então, imagina qual seria o clima, Gente, como é que um árbitro vai apitar um jogo desse? Tem uma jogada de pênalti, pra lá ou pra cá? Na dúvida, ele faz o quê? Pra lá. Lógico. Se der pra cá, o mundo acaba. Óbvio. Mas, Benja, é o seguinte, o fato de ter acontecido uma coisa tão grave e as pessoas que tomam decisão terem empurrado isso com a barriga, ou seja, amanhã a gente joga, depois qual é o reflexo disso? Gente, a gente pode fazer porque não vai acontecer nada. A impunidade. Exatamente. O que tinha que fazer é o seguinte, acabou. Não tem mais jogo. O Boca é campeão, acabou. O River tá fora da Libertadores nos próximos 5 anos. Só que ninguém tem o saco roxo pra fazer isso. Ninguém tem. Olha, Foi grave demais pra se pensar em jogo no dia seguinte. Pra estar se falando ainda em jogo pro dia 10 de dezembro. Gente, não tem cabimento. Olha, a gente tá um pouco atrasado, mas isso aqui eu gravei até pro Flavinho ver. A gente vê o jogo, estádio bonito, lotado. Eu filmei ontem, o Monumental de Nunes, que nem o lixo do sábado os caras tiraram. Quer ver? É um estádio que tá velho, as cadeiras todas quebradas, dá uma olhada. As cadeiras do Morumbi dos anos 80, ó. O lixo não foi retirado. Olha lá. As cadeiras aqui, olha, são cadeiras todas... Isso é o melhor lugar do muito estádio. Muito velhas, detonadas, ó. De madeira, tudo perigoso. Quebrado, com os parafusos tudo solto. Não tiraram o lixo do jogo, ou seja, as pessoas vêm pro jogo daqui a pouco, se tiver o jogo, lógico. E olha só, ó, olha aqui, isso aqui é o Monumental de Nunes, ó. Eles não tiraram sequer o lixo, ó. Quer dizer, as pessoas que já ficaram aqui ontem durante 5 horas. As cadeiras quebradas, ó. Tudo lixo, ó. O lixo não é retirado. As cadeiras são todas velhas, despedaçadas, né? Que mostrando para vocês, talvez coisas que não dê para ver quando o estádio está lotado, né? Aí eles estavam testando o som. Gente, andando aqui, esse é um lugar, é um dos melhores lugares do estádio, para você ver jogo. Perto do campo, no meio? No meio ali, é o melhor filezão. As cadeiras estão quebradas, os parafusos estão soltos, é um lixo. Pode arrancar uma ripa dessa aí, se transformar numa arma. É verdade, é o lugar nobre do estádio. Cada lá vem no meio campo. Essa imagem retrata bem. Olha o lugar, mas aí que tá. Sim? É uma situação, Benja, concordo contigo, com tudo que foi exposto aqui. Esse é o grande momento, por mais que no sábado tenha havido um grande erro, no domingo também, demoraram demais para falar que não ia acontecer a partida e tudo mais, mas tá aí uma grande oportunidade para a Conmebol mostrar que ela mudou. E se na América do Sul, que na América do Sul ainda tem jeito. Porque, ó, o que o Sormani disse eu concordo plenamente. Existe sim uma distinção de tratamentos. Se fosse um clube brasileiro no lugar do River, o time teria sido eliminado da competição. E se fosse no lugar do Boca, seria obrigado a jogar no mesmo dia. Então, Conmebol, vamos ver se vocês têm culhão para eliminar o Boca. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Boca não, perdão, River. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta rapidinho, que tem mais Fox Sports Rádio nessa segunda-feira de Palmeiras, campeão brasileiro. A gente já volta.